Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio e no Mais Unisociesc de hoje a gente vai falar sobre mercado financeiro. Quem vai conversar com a gente é o professor Fabiano Dantas, aqui da Unisociesc, que leciona as disciplinas de Economia e Gestão, e o aluno Gustavo Guimarães, que cursa Economia. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Então, para a gente iniciar, em termos simples, como a gente poderia definir o que é investimento? Para a gente falar de investimento, eu acho que a melhor forma da gente começar a definir é lembrar daquela frase que diz: eu vou colocar o meu dinheiro para trabalhar para mim. Então, a ideia, quando a gente fala de investimento, é sempre você pegar o seu capital e transformar o seu capital em um capital ainda maior. Ou seja, o dinheiro render de alguma forma para aumentar o capital que você já tem. Esse investimento, ele pode ter duas linhas, ou duas formas, na verdade. Você pode fazer isso via mercado financeiro, então numa aplicação financeira, que é o tema central hoje aqui que nós vamos tratar, mas você também pode fazer via investimento produtivo, que é você abrir uma empresa, abrir uma indústria, fazer parte de alguma empresa, então isso seria um investimento produtivo. Então você tem essas duas formas para poder ampliar o seu capital, que a gente pode chamar de investimento. Acho que um ponto importante que a gente pode abordar quando a gente fala de investimentos é não simplesmente acumular capital, né? A gente buscar objetivos para que seja utilizado o nosso patrimônio no futuro. Como, por exemplo, a gente pensar em comprar um carro, comprar uma casa, pensar na aposentadoria ao longo do tempo. Então, o investimento vai te ajudar a acumular o patrimônio e fazer com que você atinja esses seus objetivos. E como que o cenário econômico atual tem impactado nos investimentos? Toda vez que a gente fala de investimento, obrigatoriamente a gente está falando de futuro. Então, o que acontece? As pessoas estão, de alguma forma, tentando enxergar o que vai acontecer lá na frente e como tirar vantagem disso para fazer o seu capital crescer. Então, independente do cenário ser um cenário mais turbulento, menos turbulento, você tem impacto nos ativos financeiros. Qual que é a diferença quando a gente fala nesse tipo de coisa? O cenário mais turbulento, ele gera mais incerteza. Então, se ele gera mais incerteza, ele gera mais risco. E aí há uma tendência para que você tenha uma maior volatilidade nos ativos financeiros. O que é a volatilidade? Os ativos, eles vão variar com mais intensidade. Então, o preço mais baixo até o preço mais alto, o espaço é maior quando a gente olha para um cenário mais turbulento. Num cenário mais calmo, essa volatilidade diminui. E aí você tem menos risco, menos incerteza. Então, essa garantia, ou pelo menos esse funcionamento menos turbulento, menos conflituoso, acaba gerando, então, uma maior estabilidade no mercado, que é bom para o investidor, porque ele fica mais tranquilo quando fala em investimento. Aproveitando um pouco para a gente entender o cenário atual e como isso gera uma instabilidade ou uma maior volatilidade, como o professor explicou, a gente pode pegar exemplos como Estados Unidos e China, que é a guerra comercial que tem acontecido. Então a gente tem uma instabilidade geopolítica ocorrendo no mundo hoje. A gente tem guerra no Oriente Médio, tem guerra na Ásia. Então a gente está num momento em que as expectativas, onde os investidores entendem que a gente está num ambiente mais volátil. Trazendo um pouco para o Brasil, ano que vem a gente tem eleição, por exemplo, que vai impactar, que já vem impactando os preços dos ativos, que tem trazido mais volatilidade ao mercado. Então a gente tem que entender um pouco de cenário, entender um pouquinho de economia para tomar decisões assertivas ou que geram menos risco para o seu portfólio nesse momento. E o portfólio nada mais é do que uma carteira de investimentos. Então você seleciona ativos para compor sua carteira. Então, por exemplo, você compra uma ação de Sanepar, Petrobras, isso seria um portfólio de investimentos. Quando a gente fala de portfólio, a gente está falando de um conjunto. Quando ele diz carteira, é um conjunto. Então você pode colocar um pouquinho em cada lugar, e a gente vai falar de diversificação aqui em algum momento, eu imagino, mas aí é colocar um pouquinho em cada lugar. Essa é a ideia de carteira ou de portfólio, né? Um conjunto de investimentos. O que a pessoa precisa saber para começar a investir? Pode começar. Bom, eu acho que a primeira coisa, a gente comentou um pouco na primeira pergunta, é entender o seu horizonte de tempo e
qual que é o seu objetivo com isso, né? Então, o primeiro passo é você economizar uma parte do seu dinheiro, então fazer aquela organização financeira. O segundo passo é entender o que você pretende fazer com o seu dinheiro que você vai investir. Você pretende comprar sua casa, você pretende se aposentar? Então, os primeiros passos é identificar a sua organização financeira, identificar o que você deseja e, em sequência, você entender um pouco do cenário, como a gente comentou, entender um pouco dos ativos financeiros, como eles funcionam, como eles te entregam maior rentabilidade, o que um ativo de renda variável faz na sua carteira de investimentos, o que um ativo de renda fixa contribui para a sua carteira. Acho que entraria um pouco nesses temas para seriam os primeiros passos para você começar a investir e entender de investimentos. Renda fixa e renda variável, eu acho que mais para frente a gente deve entrar mais nesse assunto e entender melhor o que é. Mas o que é importante que a gente saiba, toda vez que a gente fala do o que é preciso para investir, a primeira coisa que é muito importante é que as pessoas entendam que não há investimento de prateleira. Não há. Não é assim, eu ouço muito dos meus alunos, professor, qual que é o melhor investimento? Não existe o melhor investimento para todas as pessoas. O investimento, ele depende muito, como o Gustavo bem colocou, do objetivo que eu tenho. E além disso, das minhas características. Então eu preciso olhar lá e falar, putz, eu quero ganhar dinheiro rápido. Eu tenho uma gama de investimentos que podem me levar a isso. O risco é maior, porque o rendimento tem que ser maior. Então nós precisamos entender que o investimento, assim como as finanças pessoais, que o Gustavo também mencionou da questão da organização financeira, é algo que o nome já diz, é pessoal. Então terão investidores que são mais agressivos, investidores que são mais conservadores, e tudo isso vai fazer com que o produto ou o ativo que ele aplique, os investimentos que ele pode fazer, sejam indicados para ele. Então, uma pessoa que diz, eu não estou disposto a perder dinheiro, ele não pode nunca aplicar em ativos que possam levar a ele perder dinheiro, né? Então, você precisa entender as características da pessoa para depois poder indicar efetivamente os produtos. E o que seria a carteira de investimento? Quando a gente fala de carteira, nós estamos falando de um conjunto de investimentos. Então, eu coloco um pouquinho na poupança, um pouquinho em ações, um pouquinho em títulos do governo, são tipos de ativos, né? Então eu tenho vários tipos de ativo formando o que a gente chama de carteira ou de portfólio de investimentos. Então é imaginar que a pessoa coloca o seu dinheiro em mais de um lugar e não apenas em um único lugar. Então já damos os primeiros passos, né, para quem pretende investir, mas agora falando quem não tem esse objetivo, né? Por que é importante, mesmo assim, a pessoa entender sobre investimentos, sobre o mercado financeiro no geral? Mesmo que ela não queira ser um investidor profissional. Bom, por que é importante a gente saber sobre investimentos, mesmo que você não trabalhe na área ou não seja um investidor profissional ativo, né? Acho que o principal ponto é, se você deixa o seu dinheiro apenas guardado em conta corrente ou até mesmo em poupança, e muitas vezes esse dinheiro que ficou parado ali na conta corrente ou até mesmo na poupança, ele perdeu o poder de compra, né? E o que é o poder de compra? É quando o seu dinheiro rende ou perde valor frente à inflação. Então a inflação é maior do que o rendimento do seu ativo. Então se você deixa o seu dinheiro parado, a inflação vai fazer com que o seu dinheiro tenha menor poder aquisitivo lá no futuro, ou quando você pretender utilizar. Então, você investir, entender a importância dos investimentos, entender que a inflação faz com que você perca poder de compra ao longo do tempo, é extremamente importante. Isso não é específico para investidor profissional. Qualquer investidor precisa entender essa dinâmica de mercado. Qualquer pessoa precisa. Qualquer pessoa precisa entender essa dinâmica de mercado para no futuro investir e acumular patrimônio. Eu acho que é importante a gente separar em 2 pontos essa resposta. Primeiro, a questão de que parte da riqueza é financiarizada. Parte da riqueza do país é financiarizada. Então nós temos diversos investidores profissionais que com esse dinheiro eles consomem. E como eles consomem, as empresas produzem. Como as empresas produzem, elas empregam e assim por diante. Então, quando nós temos uma crise grave no mercado financeiro, nós geramos uma diminuição de renda das pessoas que automaticamente diminui a atividade econômica.
E essa atividade econômica, ela vai levando em efeito cascata, né? As pessoas param de consumir, como as pessoas param de consumir, as empresas param de produzir, como as empresas param de produzir, elas param de empregar, e isso leva, então, nesse efeito cascata que é importante que a gente lembre. O segundo ponto, como o Gustavo levantou, a inflação, ela tem esse dom de corroer o nosso poder de compra. O que é a corrosão do poder de compra? Se eu pego lá R$100 e guardo no meu bolso hoje, e ao longo desse ano a inflação foi de 10%, para que eu consiga comprar a mesma coisa que eu comprava hoje, imaginando que os preços acompanham exatamente a inflação, eu precisaria de R$110. Se eu guardei no bolso, eu tenho 100, ou seja, eu consigo comprar menos. Se eu apliquei em qualquer aplicação que me rendeu menos do que R$110, eu também tenho menos, eu também perdi dinheiro, que é o caso da poupança, como o Gustavo falou. Eu vou pegar um exemplo aqui que eu tenho na cabeça os dados. Em 2015, nós tivemos uma inflação oficial de 10,67%. E a poupança rendeu 8,6%. Então, quem colocou R$100 na poupança em janeiro de 2015, em dezembro de 2015 tinha, ou janeiro de 2016, tinha R$108,60. Mas para comprar o que ele comprava com R$100 que ele tinha lá, ele precisava de R$110,67. Então, nessa brincadeira, ele perdeu R$2 praticamente do capital dele. Então, é importante que as pessoas entendam que o mercado financeiro, como um todo, a gente aqui está falando das aplicações apenas, tem toda a conexão dos bancos e tudo mais, que é extremamente importante para o funcionamento da economia, para que as empresas funcionem bem. Então, tudo isso é importante e por isso que essas pessoas, mesmo não investindo, elas precisam pelo menos ter uma noção de como a coisa funciona. Qual que é a diferença entre poupança e investimento? Imagina o seguinte, primeiro a gente falou da caderneta de poupança, que é um tipo de aplicação, né? Então, quando a gente fala em poupança, o termo poupança, tecnicamente falando, é aquilo que você não consome. Então, tudo que sobra da sua renda é poupança. Se você não usou para consumo ou para qualquer outra coisa, é poupança. Então, é o simples fato de você guardar. Então, se eu guardei dinheiro, eu estou fazendo poupança. Investir, você está usando essa poupança para poder render algum dinheiro lá na frente. Então, aí você vai colocar na caderneta de poupança, ou num título do governo, ou em qualquer tipo de aplicação financeira para que esse capital, de alguma forma, gere algum retorno. Então, essa é a diferença. Quando a gente fala em poupança, nós estamos falando única e simplesmente em guardar o dinheiro, em tirar parte lá da sua renda e poupar, ou seja, não consumir, não utilizar. E quando a gente fala de investimento, nós estamos falando de utilizar essa poupança para gerar algum fruto no futuro. Então, o termo poupança é um termo técnico para dizer guardar, o que eu não uso da minha renda. Bom, uma analogia bem legal que a gente pode utilizar aqui para ilustrar isso que o professor explicou é quando a gente tem uma semente que gera frutos, por exemplo, e você simplesmente guarda ela em uma gaveta ou descarta no lixo. Então, esse seria o ato de poupar. E se você utiliza essa semente para plantar, gerar frutos lá no futuro, é como funcionariam os investimentos. Então, lá no futuro você vai acumular mais capital e, com a analogia, com a semente, você vai usufruir de mais frutos, mais frutas dessa semente. E falando um pouco sobre investimento, em relação à Bolsa de Valores, né? De que forma que o mercado financeiro impacta a vida das pessoas que não acompanham esse universo? Bom, falando um pouco sobre Bolsa de Valores, né? É importante a gente entender o que é a Bolsa de Valores, né? Como que funciona o ambiente, mas basicamente é um lugar onde tem compradores e vendedores que negociam partes de empresas, e essas partes que a gente chama de ações. Então, quando uma pessoa pensa em investimentos, muitas vezes ela pensa diretamente em bolsa de valores. Então, é você buscar com que o seu patrimônio se valorize ao longo do tempo, comprando ou vendendo ações de empresas como Petrobras, por exemplo, uma Vale. Então, a bolsa de valores é um ambiente onde as pessoas negociam isso. E como que elas impactam no cotidiano, na vida das pessoas?
de que é extremamente importante a gente entender que essas empresas, elas geram emprego, elas têm um impacto real na economia. Então, quando as pessoas veem essa ação na Bolsa de Valores, no ambiente que é negociado, eles olham para o resultado da empresa, geração de receita, como que funciona a dinâmica dessa empresa, qual que é o setor que ela está atuando. Então, a Bolsa de Valores vai impactar o mercado de trabalho, vai impactar a economia como um todo. Falando de Bolsa de Valores, o que é importante que a gente saiba é o seguinte: a Bolsa de Valores é um lugar específico para se fazer negócio. Então, nós temos, como o Gustavo falou, compradores e vendedores. Esses compradores e vendedores, sozinhos, sem um ambiente propício, eles não teriam um ambiente muito seguro, porque aí eu tenho que confiar na palavra do cara, aquela coisa toda. Então, quando eu tenho a Bolsa de Valores, o que acontece? Eu marco um lugar onde as pessoas podem ir até lá, comprar e vender com a garantia da própria Bolsa de Valores. Então, ela cria regras, ela cria todo um sistema para garantir que essas operações aconteçam. Por que essas operações são importantes? Aí falando da questão do impacto na vida das pessoas. Essa é uma das formas mais baratas e uma das melhores formas das empresas se capitalizarem. O que eu quero dizer com isso? Quando uma empresa vai fazer um investimento grande, abrir uma nova filial, ampliar o seu parque fabril, ela precisa de dinheiro. E ela não vai pegar dinheiro do bolso dela, ela vai fazer um financiamento. E existem ferramentas no mercado financeiro para que ela faça esse investimento. Só que como é que ela vai fazer esse financiamento? Uma das formas que ela pode fazer é abrir o capital dela. Então ela vai para a Bolsa de Valores, vende pedacinhos, que são as ações, pedacinhos da empresa. Então quem tem uma ação é dono de um pedacinho da empresa. E aí este dinheiro, eu brinco com os meus alunos, que é o melhor empréstimo que existe na face da Terra. Por quê? É um capital que a empresa recebe, ela não precisa devolver, porque qualquer empréstimo que tu faz, tu tem que devolver o principal. Ela não. Ela pega esse dinheiro e ela só paga quando ela tem algum retorno positivo, que são os dividendos, que é o pagamento que cada acionista, ou seja, dono de um pedacinho da empresa, tem direito a receber lá na frente. Então, imagina você conseguir pegar um empréstimo que você não tem que devolver o dinheiro e você ainda só paga quando dá certo. Pensar nas ações é mais ou menos isso. Então, as empresas, elas têm uma forma de captação que é muito boa através da Bolsa de Valores. E eu sempre digo, o mercado de capitais, que é onde acontece, né, onde a Bolsa de Valores está inserida, não há nenhum país desenvolvido no mundo sem um mercado de capitais desenvolvido. Porque nós precisamos dessas transações para que as empresas sejam cada vez melhores, maiores, empreguem mais. Então, o desenvolvimento econômico depende do bom funcionamento da Bolsa de Valores. E dentro desse universo, muito se fala sobre a diversificação, né? Mas o que seria isso e por que é tão importante? Bom, a diversificação, ela nada mais é do que você não colocar os ovos na mesma cesta. Então, quando você pensa nisso, às vezes você está num ambiente de Bolsa de Valores, onde você comprou uma ação de uma empresa que é mais volátil, varia mais do que outra ação, por exemplo. Então, a diversificação faz com que você equipare esse tipo de volatilidade. Então, às vezes, você compra um ativo mais volátil, só que você compra um outro ativo menos volátil, e isso vai fazer com que a sua carteira de investimentos, que é o portfólio, então a carteira de investimentos, o portfólio diversificado, vai fazer com que seja mais linear o seu crescimento de patrimônio e você tenha um retorno mais previsível do que você tendo apenas um ativo de extrema volatilidade, por exemplo. O que a gente fala quando a gente trata de diversificação, e o Gustavo colocou super bem aqui, é a questão da diminuição do risco. Essa coisa do patrimônio mais crescimento mais linear é a diminuição do risco. O que acontece? A diversificação, para todo investidor, principiante ou avançado, não interessa, existem duas regras básicas. A primeira é risco e retorno andam lado a lado. Então, quanto maior for o risco, maior vai ser o seu retorno. Não existe investimento com risco baixo e retorno alto. Isso é uma mentira
Tem alguém te enganando. Tem alguém te enganando. E a segunda regra é exatamente a que o Gustavo colocou, que é nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. O que a gente quer dizer com isso? Por que diversificar? Se você coloca todo o seu capital em um único lugar, seja uma ação, seja qualquer aplicação financeira, se essa aplicação financeira der problema, tu perde todo o seu capital. Então, eu sempre dou o exemplo para os meus alunos do Eike Batista. O Eike Batista ficou famoso, foi o 7º homem mais rico do mundo e tal. Hoje nem mais bilionário ele é. O patrimônio dele é menor do que 1 bilhão hoje. As ações das empresas dele chegaram a valer mais de R$25. Hoje elas valem centavos. Então imagina quem pega o dinheiro e coloca tudo nessas ações. Perdeu todo o dinheiro dele. Agora, se ele tem 10% do capital no Eike Batista, mas ele tem lá mais 10% na Petrobras, 10% no Itaú, um pouquinho lá em títulos do governo, um pouquinho na conta poupança que seja, um pouquinho em uma outra aplicação de renda fixa. Tem que ser uma coisa que seja muito grande para fazer com que todas as aplicações vá mal, uma crise de 2008, por exemplo, ou uma pandemia. Então tem que ser algo sistêmico, como a gente chama, que atinge o sistema como um todo, para fazer com que ele perca todo o dinheiro dele. Então a diversificação, ela serve, tecnicamente falando, ela serve para diminuir o risco que nós chamamos de risco não sistêmico, que é o risco que está associado ao investimento que eu estou fazendo. Então, eu tenho risco da Petrobras quebrar? Tem. É pequeno, bem pequeno, mas existe. Então, eu coloco meu dinheiro lá, se a Petrobras quebrar, eu perdi meu dinheiro. Se eu coloquei tudo, eu perdi tudo. Se eu coloquei 10%, eu só perco 10%. Então, a ideia da diversificação é sempre diminuir o risco. Trazendo um pouquinho para o dia a dia, né, nosso, com essa era da inteligência artificial, muitas pessoas acabam utilizando, né, desse recurso para saber qual que seria a melhor opção para investir. Será que isso é realmente confiável? Bom, acho que a era da IA é extremamente importante para o mundo como um todo. Então, ela faz com que as pessoas que tinham menos acesso, por exemplo, de uma educação melhor ou meios para você estudar, entender o assunto, a IA agrega muito nisso. Como, por exemplo, a gente pode casar tudo que a gente comentou aqui, né? Olhando para, seja desde da sua organização financeira, utilizar a IA para se organizar financeiramente, para guardar parte da sua renda e investir. E isso faz com que você tome decisões baseadas, fazendo as perguntas certas para a IA, você consegue tomar decisões melhores, mas não necessariamente a IA vai te dar, é como a gente comentou, não existe um investimento ideal para todo mundo. A IA vai fazer com que você entenda qual que é o seu perfil, quão disposto você está a tomar risco ou não, aonde você deve investir ou não. Então a IA vai fazer esse casamento de organização financeira, entendimento um pouco de cenário. Então às vezes você vê uma notícia e pensa, meu Deus, Petrobras gerou prejuízo no último trimestre. Como que isso vai impactar? Será que já não estava impactando anteriormente? Então você faz as perguntas ideais para a IA e ela te traz um retorno para você, a partir daí, tomar decisões. Então isso casa bastante com a digitalização. Então você tem um ambiente mais democrático, que é a Bolsa de Valores hoje. Hoje você consegue investir comprando ações, por exemplo, tem ações a partir de R$1. Obviamente não são as ações ideais para você começar a investir, você tem que estudar, buscar empresas sólidas e já consistentes. Você pode investir no Tesouro Direto a partir de R$30, que é uma forma de você, que é um ambiente de renda fixa. Então a utilização da IA, você se organizar, planejar e fazer as perguntas certas, casa muito nesse cenário. Muito bacana essa troca de conhecimento, agradeço a presença do professor Fabiano, do Gustavo, e agradeço também vocês aí de casa que nos acompanharam. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!